A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Eu queria comentar aqui a iniciativa do senador Álvaro Dias, do Paraná, e também uma outra iniciativa, um outro projeto de lei do senador Marco Maciel, de Pernambuco, que são fundamentais para o desenvolvimento da cultura política da cidadania brasileira, o desenvolvimento da própria cidadania brasileira no seu verdadeiro sentido. Esses dois projetos tratam do voto aberto para as casas legislativas brasileiras, sobretudo para o Senado e para a Câmara dos Deputados, no que tange às decisões de vetos presidenciais, avaliação de vetos presidenciais, indicações de embaixadores, indicação de presidente e diretores do Banco Central, voto aberto também para titulares de agências reguladoras, que é de interesse direto do cidadão, e governadores de territórios, e também indicações do Presidente da República para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, é um bom passo, um passo interessante para haver a garantia de transparência nas intenções de nossos representantes, senadores e deputados federais. Por quê? Porque até então vigia o voto secreto, o voto não aberto, e a gente ficava sem saber, o cidadão eleitor ficava sem saber qual foi o comportamento, qual foi a atitude, qual foi o juízo que seu representante no Senado e na Câmara dos Deputados fazia com relação a esses temas, não é? Se por um lado alvissareira esses dois projetos dos senadores Álvaro Dias e do senador Marco Maciel, vamos lembrar também que os senadores nos devem, e os deputados também, uma posição sobre questões fundamentais em relação ao regime de voto no Brasil, com uma proposta da PEC 39, que já está no Congresso, no Senado Federal, desde 2004, foi uma iniciativa do senador Sérgio Cabral, que é hoje governador do Rio, que na época era senador, com relação ao voto livre, ou seja, de se eliminar as sanções definitivas a quem quer ou não exercer o direito de voto, porque voto é direito de cidadania, ou talvez o maior direito da cidadania seja o de votar, não seja de ter esse ou aquela vantagem, aquele privilégio social do Estado, concedido pelos governantes do Estado brasileiro, mas o direito livre, o voto facultativo, ou seja, sobre o qual não se pesa nenhuma sanção, e é do espírito do senador Marco Maciel também derrubar essa proibição de tirar passaporte, que é uma sanção que se tem a quem não comparece à urna eleitoral e não vota, ou de participar em concurso público, ou de tomar posse em cargo público, ou de obter empréstimos em entidades financeiras e estatais. Tudo isso está previsto também nesse projeto de lei do senador Marco Maciel, sobre o voto aberto também e sobre o voto livre. Mas ainda não vale frisar, a discussão do projeto inicial da PEC 39, proposta pelo então senador Sérgio Cabral, de restabelecer no Brasil o voto como direito do cidadão. Aliás, vocês devem saber que em 150 países, somente 24 países, e são países do quarto mundo, países da África, do Oriente, onde o voto ainda é obrigatório. No Brasil e nesses outros 24 países. Em mais de 150 países, hoje, o voto é livre, né? É uma balela essa argumentação de que você tem que obrigar o cidadão a votar para que isso seja uma forma compulsória de educação eleitoral. Isso não é verdade. Está se provado que isso leva os políticos a manipularem, a comprarem os votos com as mais absurdas moedas, ou até mesmo com dinheiro, como está a demonstrar os crimes eleitorais arrolados no Superior Tribunal Eleitoral e as cassações, que são mais de 700 por corrupção eleitoral. Portanto, vale lembrar aqui também que uma pesquisa da UNB, alguns anos atrás,
definia que 75% dos eleitores brasileiros, dos cidadãos eleitores, não se lembravam em quem tinham votado na última eleição para os cargos de seus representantes legislativos, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Portanto, vale sempre lembrar, o voto é um direito do cidadão e não pode permanecer como dever de cidadania, como está hoje na legislação brasileira.